Vejo-me no ermo grotesco, escrevo epístolas no pensamento, buscando trilha nos vazios, buscando sonhos no vento. E no clamor do destino, não encontro a verdade. Esbraseio o horizonte na distância, buscando castiça liberdade. Choro a tentada dos horrores, usando de leito uma calçada. Sentindo no peito uma revolta, arde minha face desbotada. Choro de tanta tristeza nesse mundo de ilusão. Sou alguém que ao pouco definha, moro nas ruas esquecida. E nesse país corrupto, vivo de mendigar a própria vida. A minha história é um pouco complexa, porque eu nasci com um problema neurológico. Com dislexia. E na minha época, hoje eu tenho 54 anos, não tenho problema em falar a minha idade. E na minha época, uma criança, filha de gente pobre, pessoas que era da agricultura e da cantoria, com dislexia, era bem complicado. Eu não saía da terceira série e eu não aprendi a ler. Então, eu comecei a cantar. Eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga no rádio, que meu pai colocava, ouvindo as canções de Eliseu Ventania, e eu comecei a cantar o que eu falava, eu cantava. Eu inventava de cantar, brincar com as palavras, e eu percebi que, através da poesia, eu tinha mais facilidade de ler e de escrever, porque o meu problema maior não era nem a leitura na dislexia, era a escrita, porque eu misturava as palavras e elas dançavam na minha mente, então eu tinha dificuldade de juntá-las. E eu percebi que, como a poesia, as linhas são menores, então eu comecei a ler poesias. E eu descobri ali o meu caminho para a leitura e a escrita. Com meus 10 anos de idade, eu escrevi a minha primeira poesia. E as pessoas pediam para eu recitar, e eu tinha um pouco de receio por conta da leitura, que eu engoli algumas palavras. Então, eu começava a cantar as poesias. E massa. Dessa forma, nasceu, né, a poetisa, popularmente conhecida mesmo no mundo do cordel como Cris Moura. Chegou um tempo, meu irmão e meu sobrinho formaram um grupo musical, Carlos e Júnior. E estava precisando de uma vocalista. Aí eu disse, eu vou cantar. E no primeiro show, deu mais de 1.000 pessoas. Aí eu não fui vaiada. Então eu disse, eu sei cantar. Eu fiquei mais de 4 anos cantando. E eu saí porque eu estava na faculdade, tinha criança e precisava. Aí eu saí do grupo e comecei a cantar só em participações, como eu faço até hoje. Algumas participações em alguns grupos e também com meu irmão. Eu tenho um trabalho musical na APAI. Nós já formamos alunos percussionistas. Nós temos um aluno que toca carrom, que é o Juninho. Tem o meu irmão Carlos Moura, que fazia parte do grupo, que é voluntário lá, que canta com violão. E a gente faz roda musical todas as quartas pela manhã. Nós temos roda musical na APAI e todas as quintas à tarde. Como é que funciona esse trabalho na APAI? Como é que ele começou? Na verdade, começou quando nós fundamos a APAI. Eu e Padre Carlos, que é Carlos Alberto Damiano, que hoje é o diretor, e nós fundamos em Limoeiro, ele como presidente e eu como secretária. E tinha uma mãe que era tesoureira, tinha outra mãe que era vice-tesoureira, e a gente formou uma associação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla em Limoeiro. E lá nasceu esse trabalho musical. Eu tenho uma história bem assim, tocante mesmo. Tinha um aluno que são 4 pessoas com deficiência na casa. Nenhum dos 4 falavam, ele era o mais jovem. Aí eu disse, João Pedro não fala porque os outros não falam. Aí eu disse, ele fala. Eu comecei a introduzir a música, né? Por exemplo, eu começava, cantava dentro, fora, agora vou botar, agora tá lá dentro, agora tá lá fora. Aí ele começou, quando efetava dentro, fora, quer dizer, ele não falava, mas a música ensinou ele a falar. A música, ela me levou por esse caminho das altas habilidades e da arte como um todo. Por exemplo, o desenho. Eu ia fazer uma poesia, eu ia criar uma música, tem que ter um desenhozinho de lado. Pega esse aí para você ver. Esse aqui. Pode pegar, pode tirar o caderno. Aqui é meu caderno de rascunhos. Então, ela, ó. Ai, que coisa linda! Então, ó, é montagem, é desenho, ó. Aí é tudo meu, tá envolvido o desenho, a poesia, a música, a pintura, a percussão. Adoro percussão. Mexo com percussão, faço crochê, sabe?
tudo, você vê, a minha casa é uma pequena obra de arte, né? Tudo tem um pouquinho de mim. Como é que foi essa parte para você do aprendizado musical? Você vem de uma família de músicos, né? Tem bastante gente que tem essa coisa da música na família. Como é que isso influenciou? Como é que foi a parte de aprendizado para você? Eu digo que meu pai foi fundamental, né? Porque meu pai, ele era analfabeto, mas ele lia e escrevia, ele era muito inteligente. Ele era considerado altas habilidades, porque ele se destacava nos festivais de poesia, contando a história do Brasil todinho em verso, e ele nunca foi à escola. Então, ele me ajudou. E eu ver ele cantando, criando música, poesia com a viola, me ensinando a tocar viola, isso me ajudou. Ele, para mim, foi o incentivo maior, foi o meu pai. E eu sempre fui... Eu tenho até uma tese de pós-graduação, ou de graduação em História, que é a arte de improvisar em Limoeiro do Norte. Fui pesquisar todo como o improviso entrou, com os cantadores que chegaram. E ele foi a minha inspiração, o meu pai. Para mim, ele foi tudo. Claro que eu tenho minha mãe também, né? Mas nessa parte cultural, nessa parte de musical, foi o meu pai. A viola dele que nos sustentou cantando, né? Ah, Ele sustentou nós cantando, né? Você também é escritora, né? Sou. Você já falou de alguns dos livros que você escreveu. Você estava me mostrando que tem um livro ali de um festival que tem obras suas, né? Tem um poema seu. Mas você não escreve só poesia, né? Quais são os livros que você já Eu já escrevi sobre o mundo da dislexia, né? Falando da dislexia. Eu faço cordéis infantis, né? E eu tenho também um cordel inclusão, que fala dislexia, TDAH, autismo. Tenho vários cordéis. Tenho também publicação em um livro só de poesias femininas, em homenagem a Maria das Neves, a mãe do cordel, que era uma mulher que escrevia cordel, mas o pai dela tinha uma gráfica, publicava no nome dele, porque ela não podia botar, porque nessa época a mulher não podia escrever cordel. Aí a Maria das Neves fazia o cordel e o pai assinava. Então, para nós, ela é conhecida como a mãe do cordel. E nós fizemos uma antologia em homenagem a Maria das Neves. Então, a gente estava falando aqui do seu trabalho, que foi escrito uma parte em poesia e outra parte em dissertação. E, para nossa alegria, a gente vai poder, né, saber um pouco mais dele. Você trouxe para a gente. Estou curiosíssima. Está aqui, ó, Escola de Saúde Pública, né, do Estado do Ceará. Uma história de superação, aprendizado e experiências. Aqui é tipo um portfólio do curso, né? E eu peguei parte é fotografia, que eu gosto também muito de foto. Acho que foto também é arte. Parte é fotografia, como você pode ver, né? Parte é poesia. Tá vendo, ó? Vocês veem, tem uma dissertação, aí vem, aí aparece uma poesia. Ó, tá vendo, ó? Poesia. Porque foi muita resistência para que eu conseguisse colocar essas poesias, que eram alguns pontos do trabalho, e eu conseguisse colocar em poesia. Aí, como eu não consegui colocar em poesias, eu coloquei em fotos, que também é arte. Sim. Né? E dissertação. Então, é um conjunto de fotos, poesia e dissertação. Sim. Então, o trabalho Uma História de Superação, Aprendizado e Experiências, da Ana Cristina Freitas de Moura, Cris Moura, que está aqui com a gente. Deixa eu ver. O trabalho que é parte do requisito para o título de especialista em educação comunitária em saúde. Porque eles não queriam aceitar, mas eu consegui introduzir alguma coisa em poesia. E é incrível, porque, bom, se a gente está falando de inclusão, isso que é inclusão, está aqui, né? Feedback. É o feedback. Isso aí foi uma sátira que eu fiz a eles lá, porque eles falavam muito em feedback, aí eu fiz o feedback. Muito interessante, muito. Essa possibilidade, né, de outras formas de se colocar esse saber, de se publicar esse saber, poderiam... Isso muito me interessa, inclusive, porque a gente está aqui gravando e filmando tudo, inclusive porque um artigo acadêmico não vai chegar em tanta gente, e ele não é a única possibilidade de publicação de resultados de pesquisa. Então, poder publicar a pesquisa em poesia e dissertação, por exemplo, incluiria muito mais gente, tornaria possível para outras pessoas que também têm esse tipo de dificuldade, que é uma dificuldade inerente, né, a essas condições, de, por exemplo, concluir
essas formações. E aí agora você trabalha com esse público também, né? Com um público semelhante, né? E você usa a música nesse sentido. A paz de uma canção no olhar de quem não vê, passos lentos sem ouvir, mas sabe sorrir. Sei que sou especial, sou bem mais do que podes achar. Tenho esperança, vou sonhar que vamos nos encontrar ao som dessa canção.